Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, abordo como que o discurso de autoajuda permeia a sociedade do cansaço físico, mental e emocional. Você já deve ter tido a impressão de que está sempre cansado. Por mais que utilize dos fins de semana para dormir, para fazer alguns programas de lazer, parece que em algumas fases da vida a gente se sente esgotado, exausto, sem energia para fazer nada. Esse cansaço tanto é físico, mas também ele é mental, a sobrecarga de atividades, de cobranças e é emocional também. Eu conheci a expressão a sociedade do cansaço lendo a obra do filósofo Byung-Chul Han, onde ele vem demonstrar, através de várias argumentações, o quanto que os discursos de encorajamento e de autoajuda têm cumprido um papel no mundo contemporâneo muito mais forte até do que o discurso religioso tradicional, motivando as pessoas a aderirem ou a sobreviverem nesse modelo econômico que é baseado na exploração. Então, a necessidade de se criar uma série de artifícios discursivos para manter as pessoas empenhadas fazendo toda a coisa girar. O resultado disso não podia ser diferente. A gente sente na própria pele que é esse cansaço, que é essa exploração, que é essa falta de ânimo e por aí vai. Muitas vezes as pessoas dormem menos do que aquilo que é recomendado simplesmente porque elas não conseguem dar conta de todas as suas atividades, todas as pressões que elas sofrem. A gente vê hoje uma certa positividade, que alguns gostam até de chamar que é tóxica na nossa sociedade, mas que cobra um desempenho incessante das pessoas. E esse desempenho começa naturalmente no mundo do trabalho, mas acaba por se estender por todas as dimensões da sociedade, essa cobrança constante por um tipo de desempenho, por uma avaliação dos outros constante e rigorosa a respeito desse desempenho. E tem alguns itens que a gente pode analisar que são importantes dentro dessa cultura de desempenho. Primeiro deles, uma ideia de produtividade, mas uma produtividade que vai além daquilo que seria saudável, daquilo que iria incentivar as pessoas a agir com o seu melhor, mas que se transforma num processo doentio de perseguição da produtividade a todo custo, que implica em longas jornadas de trabalho, que implica em negar as necessidades do próprio organismo biológico em função de multiplicar os rendimentos, os lucros, o desempenho da economia, os avanços no próprio progresso social, do ponto de vista econômico e por aí vai. Segundo elemento muito importante é a ideia do empreendedorismo. Como a gente vive um conjunto de discursos e de práticas que vão desmontando o aparato social, estatal, a vida comunitária, então há uma ênfase no discurso do indivíduo que se faz por si mesmo e a ideia de empreendedorismo vai cair como uma luva aí. Sei que aqui há nuances, há uma complexidade, vamos dizer assim, há uma faceta do empreendedorismo que ela é bacana, que ela nos leva de fato à frente, mas aqui eu estou criticando a vertente que é utilizada no sentido desse discurso da pessoa se explorar a título de perder certas proteções estatais e garantias, por exemplo. O discurso do coaching, que vai ganhar notoriedade nesses tempos, porque aí é um discurso que é mais rápido, que é raso e que não tem formação acadêmica nenhuma, mas que cai como uma luva dentro desse processo onde as pessoas vão ter aí os seus técnicos pessoais ou institucionais que vão ensiná-las a se explorar ainda mais e achar que é assim que a vida deve funcionar. E a gente vê explodir os casos de depressão mundo afora, e já é a doença ocupacional mais grave, mais impactante no mundo do trabalho. Naturalmente, uma doença multifatorial, mas sem dúvida a gente pode apontar que essas pressões exageradas por desempenho contribuem de maneira muito forte para esse elevado índice de depressão entre as pessoas, especialmente vinculada ao mundo do trabalho. Dentro desse mundo que o tempo todo está cobrando desempenho, até mesmo o lazer vai ficar marcado por essas pressões. E aí a gente vai ver as pessoas tendo uma dificuldade de lidar com o tédio e pessoas que acham bom ser multitarefas.
Só que o nosso cérebro, inclusivemente, não é preparado para fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ele exige o mínimo de concentração. Mas dentro dessas pressões de desempenho, o indivíduo vai passando por cima das suas necessidades, vai se cobrando, acha que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e até mesmo tédio ele não é alguma coisa assim muito aceitável. Então o tempo todo tem que estar fazendo alguma coisa. Essa alguma coisa que seja valorizado pelas outras pessoas e de preferência essa alguma coisa não tediosa que esteja gerando lucro. A gente vive numa época onde há excesso de estímulos visuais, auditivos, a gente vive numa época de marketing, onde isso tudo fica nos bombardeando o tempo todo, e com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, usando as telas, a gente percebe que esses estímulos aumentaram de maneira muito forte, e a nossa atenção fica bastante dispersa, e a gente retoma o multitarefas, e na verdade ele não está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, ele está fragmentando infinitamente as suas tarefas ali, fazendo extremamente picado, porque até mesmo essa atenção fica com dificuldade de estar mantida ali no foco. E a gente vai perder um aprofundamento contemplativo, de simplesmente parar, conversar, de observar a vida, de observar as pessoas, da gente estar diante de um cenário da natureza, de uma paisagem, alguma coisa assim, ou da gente estar fazendo um nada muito saudável, sozinho, junto das outras pessoas, porque fica aquele sentimento de culpa, né, que é carregado dentro desse discurso que o tempo todo força isso. Então, aquele papel que a religião ocupava no imaginário das pessoas, nos tempos mais recuados, dentro das visões mais tradicionais, ele foi sendo substituído ao pouco pelo mundo do trabalho, que acabou ganhando até mesmo essa dimensão religiosa, uma coisa sagrada, inquestionável, como o próprio Deus mercado, né, que tem uma existência abstrata e é super poderosa. E a gente vê explodir, por exemplo, síndrome de burnout, dentre outras doenças, tem a ver com essa superocupação, com essa pressão exagerada. Esse é um resumo da minha leitura a respeito da obra desse filósofo, que dialoga muito bem com a doutrina espírita. Se a gente buscar o livro dos espíritos, a gente percebe que existe ali a lei do trabalho, e a filosofia espírita entende que o trabalho é toda ocupação útil. Mas o que eu quero chamar a atenção é que dentro da lei do trabalho, onde fica claro que todos nós devemos nos ocupar utilmente, que envolve atividades físicas, que envolve atividades mentais também, tá legal? Mas é muito claro ali no livro dos espíritos que há limites para o trabalho, que a gente precisa de repouso, que é uma constatação óbvia, mas que a filosofia espírita entende como parte integrante de uma lei, de um dever moral, que a gente tem que repousar também. E mais ainda, a filosofia espírita condena enfaticamente todo aquele que abusa das forças das outras pessoas, que não respeita os seus limites e a sua necessidade de repouso, seja durante a vida laboral, seja na fase da aposentadoria e por aí vai. Então a doutrina espírita entende sim que existe a lei do trabalho, que a gente tem que se ocupar utilmente, mas o trabalho vai muito além do mundo laboral, porque envolve toda ocupação útil, e nós precisamos respeitar os nossos limites e fazer respeitar os limites dos outros. Isso, portanto, nos lança a uma posição diante do mundo. Quando a gente se baseia numa leitura espírita, então isso nos dá ferramentas para que a gente participe das lutas sociais, de garantia e de respeito dos direitos trabalhistas de todos os tipos, para que a gente também conquiste e mantenha esses direitos, e dentro deles, o repouso, respeito ao limite dos trabalhadores. E a gente tem vários exemplos no Brasil de abusos disso, tá? Seja do trabalho análogo ao escravo, seja das condições exageradas, sejam das superjornadas. E a gente tem que participar dessas lutas enquanto espíritos, que a filosofia espírita nos convida a isso. E os direitos eles precisam ser conquistados. Para que sejam mantidos, a gente precisa lutar para conquistar e para mantê-los. E o repouso está aí. Então, se a sociedade está cansada, isso é um sinal de doença, isso é um sinal de exageração. A gente precisa questionar esse modelo, começando do nosso universo pessoal e partindo para as grandes lutas sociais, para que a gente construa uma sociedade que seja mais saudável, porque sabe respeitar os limites e as necessidades de todos nós, de acordo com a nossa participação nesse mundo econômico. Mas uma sociedade onde a gente tem um cansaço como uma característica muito forte, muito presente, ela está errada. É uma sociedade que está doente na maneira como se organiza. Então a gente precisa lutar
para construir uma sociedade melhor, mais respeitosa, especialmente dos limites das pessoas. A gente precisa descansar e a filosofia espírita dá todo apoio nesse sentido. Trabalhar assim, mantendo a dignidade e mantendo a saúde mental e emocional, também dando espaço para que a gente se dedique às tarefas de natureza espiritual. É o meu recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você, convido-te a fazer a leitura do livro dele, A Sociedade do Cansaço, vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. Peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.